Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lu, esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona e bora começar. Hoje eu vou trazer um assunto que eu amo muito demais, assim, e a minha opinião simplesmente é, na dúvida, não faça. E o engraçado é que esse conselho pode se aplicar para mil coisas, né? Mas o assunto hoje, o tema é tatuagem. E, assim, quem me conhece sabe o quanto eu amo tatuagem, eu amo esse universo, amo todas as séries, tudo que fala sobre, eu já li muito sobre tatuagem, eu adoro, assim, eu acho fascinante. Então é um pouco irônico eu aconselhar não fazer, mas durante esse episódio eu vou tentar levantar uns pontos assim pra gente refletir sobre fazer uma tatuagem, o que isso pode implicar e também o trabalho que dá, etc. E também pra gente discutir um assunto que eu vi essa semana, um vídeo sobre essa estética clean girl e essa coisa que tá rolando das pessoas apagarem tatuagem. Então, talvez para você não entrar para essa fila, ou para você dar uma repensada, se você está começando a pensar em apagar alguma tatuagem sua, a gente pode, talvez esse episódio te ajude a dar uma refletida. E de novo, a ideia aqui é só a gente trocar uma ideia e levantar uns pontos. E, bom, já saiba que eu adoro tatuagem, mas não faça. Eu queria começar contando um pouco de como essa relação com a tatuagem começou. Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, quando eu primeiramente ouvi falar sobre tatuagem. E me fascinou demais, assim, esse negócio de marcar na pele as coisas. E foi a minha irmã que trouxe esse assunto pra dentro de casa. Ela sempre foi alternativa, assim. E eu fiquei completamente doida na ideia de desenhar na minha pele pra sempre, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de permanência, eu gosto muito de coisas que durem muito. Então, a tatuagem tinha tudo a ver com essa minha parte da personalidade. E engraçado que eu não sabia o que eu queria tatuar, eu não sabia pra quê, nem quanto ia custar, mas eu sabia que eu queria ter uma tatuagem. E foi legal porque, na verdade, minha primeira tatuagem eu fiz com 18 anos, foi durante a minha primeira viagem internacional. E foi muito um marco pra mim. Embora ela não seja uma tatuagem bonita, ela foi uma tatuagem relativamente cara. Foi numa posição equivocada, assim, porque foi no pulso. Mas na parte do pulso que a gente geralmente coloca coisa quente pra saber tá quente pro bebê, sabe? Tipo, onde você testa o leite. E essa parte é uma parte parecida com a pele do pé, que também é difícil de tatuar. Você tem que ter uma técnica muito precisa para fazer esse tipo de tatuagem. E eu não sabia na época, foi na empolgação, eu queria um lugar discreto, e aí acabei escolhendo mal. Tem umas coisas aí também, o tatuador não tinha tatuagem, olha que coisa engraçada. Isso nunca mais se repetiu. Eu sei, rola até uma discussão no mundo da tatuagem, né? Que as pessoas falam, se você não tem tatuagem, como é que você vai ser tatuador e tal. Enfim, não vou entrar nessa parada. Na verdade, foi só uma coincidência que eu achei engraçado, que o cara não me orientou muito bem sobre o posicionamento, né? Ele não falou que podia correr muito risco de estourar a tatuagem. Enfim, hoje em dia ela é estourada. E eu tenho outras tatuagens nesse braço, e todas as outras são fine line, né, que é linha fininha, super delicada, e ela meio que não coordena bem, assim, esteticamente falando, mas ela é cheia de simbolismo, então acaba que ela funciona muito bem, e ela também me serve para lembrar que você pode viver com um erro, não tem problema, ela foi um certo erro, mas ela foi também um lembrete do dia que eu tive tudo. Talvez um dia eu faça um podcast sobre isso, que eu acho um marco na minha vida. E, enfim, então, essa foi a primeira tatuagem, foi um equívoco, tipo, não foi bem pensada, não foi bem planejada, não foi... Enfim, eu poderia dizer que foi um impulso? Não foi, porque eu sempre quis ser tatuada. Mas acho que eu poderia ter me informado melhor. E aí, eu acho que eu queria um pouco trazer isso, assim, quando você for fazer sua primeira tatuagem... Pensa bem, entendeu? Tipo, analisa, conversa com quem já tem, conversa com o tatuador, acompanha um pouco o mundo, o universo da tatuagem, porque às vezes a posição que você quer colocar não vai ficar boa, às vezes a cicatrização não é tão legal, às vezes a aplicação da tinta não vai ficar bem.
Enfim, dá uma analisada, porque é uma parada que vai ficar com você pra sempre. Eu fiz essa tatuagem, eu tinha 18, agora eu tenho 35. Ela tá comigo, desde sempre. Então, daí, o que aconteceu? Depois que eu fiz essa tatuagem e ela foi cicatrizando e não foi ficando tão legal, algumas pessoas poderiam parar por aí, mas eu era uma pessoa obstinada, eu queria ter tatuagens. E aí eu continuei cada vez mais me adensando nesse mundo da tatuagem, entendendo muito bem sobre aplicação, sobre como as tintas funcionam, sobre envelhecimento da pele, e eu fui, né, eu descobri que às vezes eu tenho hiperfoco em alguns assuntos e tatuagem era um deles. E aí eu fiquei muito interessada nesse assunto mesmo, assim. E também comecei a seguir tatuadores, pesquisar tatuadores. Na época ainda era Facebook, e não tinha esse movimento tão grande como tem no Instagram de tatuadores compartilhando, né, suas artes e tal. Mas já dava pra encontrar alguma coisa. E tinha Pinterest, que ajudava bastante, assim, a olhar, entender pele e tal. E aí eu fui seguindo e eu decidi que eu queria fazer uma tatuagem maior. Eu comecei a pesquisar os tatuadores, etc. Nessa época eu não tinha tanto o feminismo como parte de algumas decisões da minha vida. Ele estava lá, mas eu não tinha percebido ele ainda. E então, nessa época eu tatuava com homem, né, não tinha muita coisa, até porque o mundo da tatuagem ele era muito dominado, pelo menos o circuito badalado era muito dominado por homens, né. E esse eu vou até puxar um ponto de reflexão, porque às vezes a gente fala, né, sobre apoiar mulheres, e não é falar ser anti-homem, não tô nessa vibe, mas um jeito de apoiar mulheres é você tatuar com mulheres, né, porque é um mundo muito dominado por homens e as mulheres que estão trabalhando nele muitas vezes sofrem bastante preconceito no começo, é difícil, pra você também passar credibilidade, demora e tal. Então, assim, eu acho que é um jeito que nós, mulheres, podemos apoiar outras mulheres tatuando com elas, assim. Tem muita artista sinistra, manda muito bem, assim. Todas as minhas tatuagens são lindas, cicatrizaram muito bem. E foram feitas por mulheres. Então, assim, acho que vale você pensar se não faz sentido pra você ter tatuadoras mulheres. Pois bem, ainda não tava nessa fase e aí eu escolhi um tatuador do Rio de Janeiro, de um estudo badalado, muito associado a tatuagem de famoso. E aí marquei, fiz o orçamento, ele fez o desenho, me mostrou, eu fiquei encantada, era exatamente o que eu queria. Hoje em dia, eu fico um pouco na dúvida, porque essa tatuagem especificamente, ela remete... Primeiro que eu descobri também que é um clichê dos anos 90, que é o apanhador de sonhos. E também tem uma certa apropriação cultural, né? Que eu não entendo muito bem. Eu não fui muito fundo porque eu não queria detestar minha tatuagem. Mas anos mais tarde eu percebi que... Mas ela encaixava muito comigo porque eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos. Eu tenho muitos pesadelos também. E eu durmo bastante e eu adoro dormir. Então, na verdade, o simbolismo dessa tatuagem era um simbolismo muito especial pra mim. Então... a parte da apropriação cultural, etc., eu acabei passando um pouco de pano. Mas às vezes a gente tem que pensar um pouco se não tem um simbolismo atrás que pode, no futuro, te incomodar, sabe? E no meu caso é isso. E fora que eu fui tatuada por um cara. Mas tudo bem, já passou, eu acho que foi importante pro meu aprendizado. A tatuagem ficou bem bonita. É uma tatuagem com uma estética muito limpa, muito clara, assim, você consegue ver de longe. Eu gosto muito da tatuagem, ainda assim, com as ressalvas, mas tá vendo? Tipo, uma pessoa como eu, que queria muito tatuar, ainda assim, poderia ter feito coisas diferentes com mais amadurecimento. Eu fico feliz de ter feito essa tatuagem já adulta, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Eu economizei pra fazer a tatuagem, e eu acho que esse processo de você pensar na ideia, conversar com o tatuador, encontrar um tatuador, ver se você concorda com a ética desse tatuador, se você gosta, se os trabalhos cicatrizados são legais, porque assim, a tatuagem, ela é muito da aplicação, sabe? Tipo, é claro que a cicatrização do seu corpo e como você vai tratar essa tatuagem tem impacto. Mas também tem a parte da biossegurança do tatuador, a parte da aplicação, se ele é muito agressivo na aplicação da tinta.
Tem uma série de coisas que precisam ser consideradas e que vão ajudar você a fazer e ter uma boa experiência, sabe? Enfim, foi uma experiência legal, o estúdio era todo organizado, tudo bonitinho, foram 3 horas de tatuagem, eu acho. Ele me deu muita atenção, foi super gentil. Eu acho também que tem algumas histórias de pessoas que passam por assédio, então é legal você tomar muito cuidado, conversar sobre o processo da tatuagem com pessoas que já tatuaram com esse tatuador ou tatuadora, pra você ver se vai ser um clima legal, né? Porque, afinal, é uma experiência ter a pele tatuada. Inclusive, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas recentemente uma pessoa morreu por conta de usar anestesia para fazer uma tatuagem muito grande na pele. Nenhum tatuador tem autorização para aplicar anestesia. A anestesia tem que ser feita em centro cirúrgico, então você tem que tomar muito cuidado. Se o desenho for muito grande, você vai dividir em várias e várias sessões. É isso que você vai fazer. Não inventa de dar anestesia, tomar anestesia. Isso realmente pode ser muito perigoso para sua saúde. Então, cuidado. Cuidado com quem você está seguindo também, porque às vezes você tem que se perguntar para que uma tatuagem tão grande? Será que é o que você quer? Será que você precisa disso tudo? E outra, eu acho que a construção da tatuagem é parte do processo. Você simplesmente dormir e acordar e estar tatuado parece esquisito, sabe? Tipo, porque você vai sentir dor por aquelas horas, mas no final você vai ter aquele desenho pra sempre na sua pele, pro resto da sua vida. Por que não estar acordado e vivenciar essa experiência? O controle da dor, etc. Isso é parte de você conhecer o seu corpo, sabe? Então, tem respiração, tem pausa, tem beber água, tem se alimentar bem, tem você ter hidratado a pele bem nos dias anteriores à tatuagem. Tem uma série de coisas que você pode fazer que vai tornar o processo mais agradável. E como eu disse, escolher bons tatuadores com ética, tatuadores que entendam que às vezes o desenho é muito grande, que vai precisar de várias sessões. Enfim, vale a pena refletir. Eu, assim, acho que quando você considera fazer uma tatuagem, você tem que entender pra que você tá fazendo, sabe? Esse vídeo da Clean Girl, mais do que uma coisa pra gente criticar, eu acho que é uma coisa pra refletir. Porque uma pessoa faz tatuagem por um determinado período, e aí simplesmente um belo dia cansa dessas tatuagens e começa a passar por um processo de remoção de tatuagem que é muito doloroso. É muito mais caro do que a sessão da tatuagem. Pode não necessariamente ficar exatamente como você quer. Então, assim, eu acho que vale refletir da onde tá vindo esse novo desejo. Se não, talvez só ser oposto à tendência anterior, sabe? E aí, eu acho importante você considerar, será que você está fazendo essa tatuagem por você? Ou você está fazendo essa tatuagem porque você viu ou achou que vai ser legal ou qualquer coisa do gênero? Porque eu acho que vale a pena você refletir o que te motivou a decidir uma determinada coisa. A gente acha que não, mas a gente é muito, muito influenciável. Eu mesma, nos meus 35 anos, olha isso, volta e meia me pego gostando de alguma coisa que eu nem sei por que eu tô gostando. E aí eu começo a tentar entender da onde veio esse gosto novo, e eu vou percebendo que as influencers que eu tô seguindo, as páginas que eu tô curtindo, as imagens que eu tô vendo, as propagandas, estão me incentivando a gostar dessa determinada coisa. Então, assim, eu acho que se você é o tipo de pessoa que se influencia fácil para outras áreas, com certeza a tatuagem pode estar sendo uma influência externa, sabe? Questões práticas sobre tatuagem. Você vai virar praticamente uma associada de filtro solar. Porque o pior inimigo da tatuagem é, sem dúvida, o sol. Então, você vai ter que, sempre que você for sair, você vai ter que colocar protetor solar. Se você é uma pessoa que adora praia, mano, vai ser uma encheção de saco ter tatuagem, porque você vai ter que passar protetor solar. E não adianta dizer, não me ligo, não. Porque a pele envelhece com o sol. Com a tatuagem, isso fica muito mais evidente. Então, assim, não dá pra você ter um negócio que você não vai cuidar, porque, né, muito chato, vou cuidar, não quero. Então, assim, nem se mete nisso, cara. Sério, se você vai pra caramba, você tá curtindo muito a pele bronzeada, talvez não seja a hora de você fazer tatuagem, cara.
Daqui a alguns anos, talvez o seu estilo de vida mude. Se ele mudar, você faz a tatuagem. Eu sei que você vê muita gente na praia tatuado. Muito surfista, muita mulher, muito homem. Todo mundo curte uma tatuagem. Mas você tem que ver se você vai ficar de boa, da sua pele tá marcada e o sol tá meio que detonando a tatuagem, sabe? Porque se for o caso, talvez não valha a pena você ter. Mas se você não liga, beleza, vai em frente, sabe? De novo, eu não tô aqui pra dar prescrição nem nada. Eu acho que é importante dar uma pensada. E eu acho que as pessoas não estão conversando o suficiente sobre isso, sabe? Tipo, é uma parada cara e que vai ficar com você pro resto da vida. Tudo bem, partindo do pressuposto que você não vai tirar com laser. Mas mesmo que você tire com laser, olha o trabalhão. Você vai gastar dinheiro pra colocar e gastar dinheiro pra tirar. Então, olha a dor de cabeça. Além disso, eu acho que se você é uma pessoa que a estética é muito importante, então você gosta que o seu corpo harmonize com as roupas. Eu vi gente reclamando e fazendo remoção de tatuagem porque usava um vestido florido e achava que o visual ficava muito carregado. Pra mim, certamente esse não seria um dos argumentos. Todas as vezes que eu olho as minhas tatuagens, eu me sinto muito feliz, sabe? Mesmo a tatuagem que tá com a linha estourada, mesmo a tatuagem que, talvez eu tenha vacilado em escolher ela por conta de questões culturais. Mesmo essas, eu amo. Eu amo as minhas tatuagens. Eu amo ser uma pessoa tatuada. Eu amo a ideia de estar tatuada. E eu acho que isso é uma coisa que você pode pensar. Será que você vai amar? Será que você ama a tatuagem mesmo? Será que... Porque eu me sinto mais confiante com as minhas tatuagens. Eu vejo fotos antigas minhas e eu falo, caramba, cadê minha tatuagem? Eu sinto falta delas. Inclusive, eu ia falar sobre isso. Eu acho que você pode fazer o processo de pensar na tatuagem, buscar o tatuador, se planejar, juntar o dinheiro, ir na sessão, curtir a sessão e considerar tudo isso a experiência, sabe? A antecipação da tatuagem. Tanto eu quanto minha mãe, eu vou chegar na história da minha mãe, mas nós duas, a gente testa, a gente faz os desenhos que a gente quer no corpo para poder ver movimento. Eu tenho uma amiga que ela fez uma tatuagem, uma linha reta, uma flecha, no antebraço, bem perto da curva onde dobra o braço, né? E anos mais tarde, ela percebeu como ela detestava a tatuagem, porque o corpo move, né? A gente nada no nosso corpo é estático. Você mexe o joelho, você mexe o cotovelo, você mexe a barriga, você mexe as costas, tudo seu tá sempre se mexendo. E aí, ela não tinha percebido que quando ela virava o braço, a flecha ficava completamente distorcida. Isso é uma outra coisa. É legal você pensar o formato que você quer tatuar e aonde você quer tatuar e ver se o movimento do corpo não vai te incomodar, sabe? Porque tem gente que se incomoda. Essa minha amiga fez uma cobertura, porque tava incomodando ela demais, ela tava ficando doida. Outro ponto às vezes a gente tatua uma parte do corpo que a gente não presta muita atenção. A partir do momento que tem a tatuagem, você vai prestar muito mais atenção naquela parte. E aí pode ser um movimento de amor próprio, e aí você vai, ser mais carinhoso com aquela parte. Ou pode ser uma parada que vai deixando você cada vez com mais ranço daquela parte do seu corpo que você não gostava tanto e agora tá, em evidência. Então toma cuidado também quando você for decidir o lugar, porque é importante que você esteja bem com aquela decisão. Pensa bem, faz o desenho. Às vezes você pode, inclusive, quando o tatuador aplicar o stencil, você dá um tempinho pra você se mexer por aí. Tenho várias tatuadoras que fizeram isso comigo, foi muito legal. Você aplica o stencil, aí ela fala, dá um tempinho pra secar, mexe o braço um pouco pra gente ver como é que ficou e tal. Então é muito legal quando o tatuador também tá participando do processo, porque ele e ela pode dar um pitaco, sabe? Eles têm experiência, eles tatuam muitas pessoas por dia, por semana e tal. Então, com certeza eles já passaram, ou a chance deles terem passado por uma situação de posicionamento de tatuagem é muito maior do que a sua, que pode ser sua primeira ou sua 10ª, mas faz diferença. Então, ouça a experiência. Falando sobre isso de tatuagens que a gente não sabe que está sendo pressionado, mas tá, eu fui fazer uma tatuagem anos atrás, de uma tatuadora que eu amo demais, assim, respeito muito o trabalho dela. E era uma inauguração de um estúdio,
Inclusive, eu nunca tinha entrado no estúdio, porque era um estúdio muito masculino, assim. E eu já tava nessa vibe de só tatuar com mulher. Mas ela ia estar lá e ela era super bucada. E nesse dia ela ia fazer flashes que tatuava uma vez só. Ela divulgou alguns dos flashes e eu me apaixonei. Eu particularmente adoro flash, porque é que ele junta a fome com a vontade de comer. Junta um desejo de tatuar, né? Um determinado elemento. E junta o tatuador querer tatuar aquilo. Então eu acho um desses negócios muito legais, assim, que rolam, assim, das energias. E eu sempre procuro tatuar flashes dos tatuadores. Flashes únicos, né? Que eles não vão repetir, desenhos que eles estão a fim de fazer. E foi isso. E aí era por ordem de chegada. Então eu acordei super cedo e fui lá. Acabei me perdendo no caminho. Aí eu era a quarta pessoa a escolher a tatuagem. E enquanto eu tava lá, tinha essa pessoa na frente. Eram duas amigas. Vou chamar de Bianca e Fernanda, tá bom? A Fernanda tava super empolgada com esse dia, com a tatuagem. Ela já sabia qual que ela queria e não parava de falar e tava super empolgada. E a Bianca tava meio na dúvida. Parecia um pouco insegura. E aí, é óbvio, a gente ficou muito tempo na fila, porque cada tatuagem leva um bom tempo. E eram tatuagens de tamanhos diferentes e tal. E era por ordem de chegada, então... Aí estávamos lá, batendo papo, todo mundo conversando, etc. E aí, a Bianca tava cada vez mais apreensiva, porque tava chegando a hora dela. E nisso, a gente, as outras pessoas que estavam depois dela, começamos a perceber e começamos a conversar com ela, tipo, pra tentar entender o que tava pegando. E a amiga falou, né, a Fernanda falou, pois é, porque eu queria fazer a tatuagem e chamei, ela veio e tal, não sei o quê, mas agora ela tá na dúvida se ela faz ou não faz. Nossa, na mesma hora, foi quase uníssono, todo mundo falou, não faz. E aí a gente começou a tentar entender bem o que tava rolando com ela, por que tanta dúvida, e aí ela era super novinha, devia ter uns 18 anos, 19 no máximo, assim, era muito baby. E aí a gente falou com ela, falou, cara, olha só, você vai ter todo o tempo do mundo pra fazer uma tatuagem. E, cara, a tatuagem tem que ser uma parada que você quer muito. E aí a gente deu toda essa ladainha aí que eu tô dando pra vocês hoje, e ela ficou super aliviada. E aí as duas tiveram um momento ali de debate entre elas, e a Fernanda, que estava super empolgada para fazer a tatuagem, percebeu que de uma certa forma ela tinha causado uma certa pressão na amiga. Elas eram amigas de muitos anos, assim, desde a escola primária, e ela no afã de, vamos fazer junto e tal, tatuagem de amiga, e aí a Bianca ficou sentindo como se ali ela estivesse traindo o relacionamento das duas, sabe? E depois que a Fernanda falou, não, claro que não, amiga, pelo amor de Deus, a gente faz outra coisa, não sei o que, bababá. E aí relaxou, e realmente a Bianca percebeu que ela não queria fazer a tatuagem, e ficou tudo certo, assim. Mas imagina que arrependimento que essa menina podia ter se ela tivesse seguido, assim, e por medo de dizer não, por medo de magoar uma outra pessoa. Tipo, a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente tá numa situação que a gente não tá confortável. A gente tem que confiar nos nossos instintos. Geralmente eles estão certos, sabe? Em todo caso. Acabou tudo bem, a Fernanda fez a tatuagem, a Bianca ficou lá com ela, apoiando, curtiu a tatuagem de todo mundo, depois acho que elas foram tomar uma cerveja e comemorar a amizade delas de outro jeito. Então, acho que vale muito a pena você investigar bem os motivos que estão te levando ou não a fazer uma tatuagem, porque, cara, confia no seu instinto, cara. Geralmente tá certo. Bom, mudando de assunto, mudando de pessoa, eu tenho uma história muito maneira com a minha mãe. Então, essa história da tatuagem, eu tinha 8 anos. Eu fui crescendo e tal. Com 11 anos, eu pedi pra minha mãe pra eu fazer um segundo furo na orelha. E minha mãe, vambora, fomos lá, fizemos na farmácia. Na época eu não era muito ligada com piercing e tal. E beleza. E aí a minha mãe, porque eu falei, poxa mãe, não tem problema e tal. Minha mãe falou, não, claro que não, filho. Você já tem 11 anos, é um bom presente pra você e tal, tá tudo certo. Você tem que poder fazer o que você quiser. E aí eu falei pra ela, e tatuagem, eu vou poder fazer? Ela, cara, você é muito nova agora, nem pode fazer. Mas quando você tiver 18 anos, claro que você pode fazer, é seu corpo e tal. E aí ela confidenciou que ela adorava tatuagem, que ela também gostaria de fazer, etc. E foi uma troca muito legal com a minha mãe, assim, foi uma coisa inesperada, né? Porque tatuagem naquela época muito associada a você, sei lá, ser underground, não ter um trabalho fixo, tinha uns preconceitos no mundo da tatuagem.
E foi muito maneiro ver minha mãe tranquilona, sabe? Tipo, tatuagem é maneiro. Muito bem. Ao longo do tempo, a minha mãe começou a compartilhar mais essa questão de querer fazer uma tatuagem e tal. E aí, durante um tempo, ela ficou esperando um desenho que juntasse os elementos todos pra, tipo, homenagear os filhos, porque ela tem vários filhos e tal, blá, blá, blá. E aí ela queria uma tatuagem com muito simbolismo, até porque o papo que rolava muito era tipo, tatuagem tem que ter significado e tal. Eu, particularmente, sou da máxima de que não faz diferença. Significado é você que cria. Mas, enfim, cada um com a sua vibe em relação à tatuagem, não vou dizer o que tá certo ou errado. É como eu vejo, eu prefiro uma tatuagem bonita do que uma tatuagem cheia de significado. Mas as duas tatuagens que eu não amo tanto, elas têm significados e aí eu tenho um relacionamento saudável com elas. Enfim, e aí minha mãe foi cada vez mais falando sobre isso e tal, só que a gente sempre foi muito curto de grana, eu já falei em outros episódios e tal, a gente era classe baixa, então não tinha dinheiro sobrando, nunca tinha. Muito bem, a vida foi passando, quando eu tinha 15 anos eu fiz um piercing no nariz, minha mãe teve que ir lá assinar, porque menor de idade não podia fazer piercing, minha mãe foi lá, assinou e tal, liberou, minha mãe sempre apoiou tudo. E aí ela, nessa vez, foi dentro de um estúdio de tatuagem piercing, aí ela começou a ficar mais empolgada, começou a fazer umas perguntas aí de orçamento e tal, mas ainda era muito salgado no nosso bolso. Beleza. Quando eu já tava com 20, que eu fui fazer a tatuagem, eu nem fui fazer com ela, fui fazer com meu namorado, agora marido, ele que me fez companhia e tal. E aí, no processo, quando eu fiz a tatuagem, minha mãe achou muito maneiro, ficou muito empolgada, assim, e aí a gente começou a falar mais ativamente sobre ela fazer, ela trabalhava e tal, tinha o dinheiro dela, as coisas lá em casa já não estavam mais tão apertadas, não tinha por que não fazer uma tatuagem. Mas a gente continuava esperando aquele desenho mágico, super cheio de simbolismo e tal. A essa altura, a gente não conversava muito se era o que ela queria, mas era o que estava meio que subentendido que ela queria. Pois bem, a vida foi seguindo mais um pouco. E aí teve uma pequena mudança de ordem natural na hierarquia da casa. E aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, você realmente quer fazer a tatuagem? Precisa ser essa tatuagem cheia de simbolismo? Aí ela, filha, eu só quero uma tatuagem. Pode ser qualquer coisa, pode ser um balde. E aí quando ela falou isso pra mim, eu entendi que toda aquela coisa do simbolismo e tal era meio que uma desculpa pra justificar o gasto na tatuagem. Que na verdade o que ela queria mesmo era ter tatuagem. E aí eu conversei com ela e foi muito legal, porque nessa altura eu tava começando a construir essa relação em que a minha mãe não era mais só a minha mãe era uma mulher. E a gente tava tentando se aproximar não só com essa hierarquia de mãe e filha, mas com esse interesse um pela outra, assim. E foi muito maneiro, porque a tatuagem, de uma certa forma, foi a nossa cola nesse momento e colocou a gente nessa mesma vibe. E aí, eu conversando com ela, falei, o que você gostaria? Aí fui mostrando algumas opções, mostrei borboleta, mostrei umas coisas mais básicas, assim, que são fáceis de você fazer um desenho bonito e que fica bonito tatuado. Até porque tem a questão da pele. A pele dela era uma pele um pouco mais envelhecida e uma pele muito sacrificada com o sol, que essa mulher gosta de um sol. E aí, tudo que eu tô falando pra vocês sobre virar sócio de uma empresa de protetor solar, então, minha mãe agora é sócia de uma empresa porque a quantidade de tatuagem que essa mulher tem, a quantidade de filtro solar que ela usa não tá no gibi. Mas enfim, aí a gente foi discutindo, né, batendo papo sobre o que seria um desenho adequado e acabamos chegando num simbolismo muito legal, que foi uma coruja. Uma corujinha, porque minha mãe é uma mãe super coruja. E aí a gente foi escolher uma bem fofinha, bem legal, assim, tipo um desenho. Aí eu conversei com a tatuadora, que eu já tinha feito uma tatuagem. E conversei com ela, falei que era a primeira tatuagem da minha mãe e tal. E ela ficou super empolgada. Ela fez um designer baseado naquela ideia que a gente tinha. E ficou muito legal. E aí minha mãe tatuou o ombro pela primeira vez, o começo de uma longa jornada de tatuagens. Saibam que ela tem mais tatuagem do que eu. E ela amou, assim, ela praticamente quase dormiu na mesa. Não durmam na mesa de tatuagem, gente, porque os espasmos podem atrapalhar o tatuador. Então eu tive que manter a minha mãe acordada, foi muito engraçado. Minha mãe se divertiu pra caramba. A gente saiu da sessão, fomos tomar uma cerveja, fomos conversar, rir, curtir. E acho que é uma das minhas memórias mais afetivas, assim, com ela, de um momento compartilhado. Então, se tornou a nossa tradição. Ela passou a ser minha parceira de fazer tatuagem, então sempre que eu ia fazer uma tatuagem eu chamava ela.
E ela começou a ir me pedindo as tatuagens e a gente foi construindo esse laço e essa história muito maneira, assim. Eu tenho muitas histórias legais com ela desde então, que virou nossa tradição fazer tatuagens juntas. Não juntas no mesmo momento ou com o mesmo artista, mas juntas, assim, uma na presença da outra e tal. E tem sido muito legal, com salvas exceções por eventualidades, mas tem sido muito legal. E aí eu posso fazer um podcast inteiro só contando todas as sagas e todas as histórias engraçadas com tatuagem e minha mãe. Mas isso é pra falar, tá vendo? Ela é uma pessoa que adora sol e ainda assim adora tatuagem. E ela fez esse comprometimento de estar sempre usando protetor solar para ficar com as tatuagens bonitas. E as tatuagens dela cicatrizam extremamente bem. É impressionante. Aquela senhora tem uma cicatrização perfeita. E ela é super tatuada. E aí, eu tentava organizar as tatuagens pra, tipo, dar um efeito visual. E aí ela, assim, eu quero colocar desse lado, tá muito vazio desse lado. Eu falei, mãe, vamos encher primeiro um lado, depois a gente enche o outro. Ela, não! Aí agora ela tem tatuagem por tudo que é canto. E eu acho super divertido. Então, acho que fica aí compartilhar com vocês essa coisa super interessante que foi ver minha mãe desabrochando no mundo da tatuagem e completamente entretida e vai continuar se tatuando por muitos e muitos anos ainda. Eu ia puxar de novo a parte de você tomar cuidado pra você não se arrepender. E aí... Mas eu acho que eu já falei disso e, embora pra mim seja um assunto importante, eu acho que você tem que realmente focar nessa ideia. Porque, assim, se você foi da pessoa que seguiu a moda do saruel e não gosta mais, seguiu a moda da estampa de oncinha e não gosta mais, eu acho que são boas indicativos de que você talvez seja uma pessoa que segue a moda e que talvez, se a tatuagem tá na moda, daqui a pouco ela vai sair, talvez você se arrependa. E a galera do mundo da tatuagem vai falar, não tem como você se arrepender, mas assim... Eu acho que uma coisa que aconteceu com a tatuagem foi que ela expandiu. Ela saiu do nicho underground, só a galera muito descolada e autenticona, faz as tatuagens, para uma coisa mais democrática, com acesso a muito mais gente, mas que com isso, não necessariamente essa galera que respira tatuagem, é uma galera normal, assim, que segue tendência, segue moda, etc. E que pode estar sendo influenciado sem perceber, e indo fazer uma parada que talvez não seja realmente não esteja em alinhamento com a pessoa, sabe? Então vamos tomar cuidado com isso pra você realmente não se arrepender. E de novo, eu acho que entender suas motivações e por que você está querendo fazer a tatuagem é a melhor saída pra você evitar essa situação. Eu vou falar muito levemente sobre essa estética clean girl. O vídeo que eu assisti eu achei muito interessante. Eu vou ver se eu consigo colocar ele na descrição, porque eu acho que ela fala muito melhor do que eu sobre esse assunto. Mas ela puxou que, por exemplo, a estética clean girl nada mais é do que uma estética em oposição à estética da pessoa tatuada. E que, de uma certa forma, é um jeito de você trazer uma nova exclusividade, né, para o fato de você não ter tatuagem, você não ter feito tatuagem. Ou, se você fez, você tirar as suas tatuagens. E aí mostra esse visual de, sei lá, de você ser rico, qualquer coisa dessas, ser clássico, conseguir se vestir com roupas clássicas e tal. Eu acho que todos os movimentos de moda, eles são todos autênticos, né? Tipo, a moda, ela é muito importante. Existem estudos que mostram que a forma como você se veste vai te dar mais confiança, ou menos, depende. E moda é uma forma, desde sempre, de você se rebelar. Muitos estilistas usaram isso como forma de você mostrar um ponto de vista diferente do sistema que você se enquadra, enfim. Então, não vou nem chegar nisso, eu gosto muito da moda, mas você tem que tomar cuidado com o que as pessoas estão falando pra você e o peixe que elas estão vendendo, porque às vezes tem uma coisa muito mais escusa por trás, sabe? Porque, na verdade, quando você faz um movimento contrário ao outro, às vezes você está querendo excluir pessoas, você está querendo criar essa ilusão de exclusividade. E isso pode ser um erro, porque assim como a pessoa diz que agora não é legal, daqui a pouco pode voltar a ser. Então, assim, vai com calma nessa parte, analisa bem as possibilidades e também
analisa bem se você realmente já não se conecta com aquele visual de tatuagem. Porque, cara, não necessariamente você não se conecta. Às vezes a pessoa fala, mas é legal quando você tem uma roupa clara e aí você não tem nenhuma tatuagem. Pode ser, mas pode ser que você ache bonito. Então, assim, não necessariamente o clean girl quer dizer que você não tem que ter nada rabiscado na sua pele. Então, vamos devagar. Eu achei super interessante. Os comentários desse vídeo também tem vários pontos, e aí eles entram numa coisa do capitalismo, eles entram numa coisa de mercado que eu realmente não tenho competência pra falar sobre. Mas eu queria só puxar essa pequena coisa, assim, de tipo, por que as pessoas estão fazendo isso agora e o que elas estão querendo com isso, sabe? A imagem, eu sei, imagem vale mais do que 1000 palavras, mas, cara, a autoimagem é muito importante, a autoconfiança é muito importante. E se as tatuagens estão colaborando nisso pra você, por que você vai se fiar no que uma terceira pessoa que você nem conhece, você nem sabe as razões e as motivações dela vai tá falando, sabe? Inclusive, eu vi uma pessoa falando sobre remoção de tatuagem e que ela tava muito feliz e que, o processo maravilhoso, indolor, blá, 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 blá. E aí depois eu fui descobrir que a pessoa trabalhava numa loja de remoção de tatuagem a laser. Então, assim, às vezes a motivação das pessoas é muito específica, né? Tem que tomar cuidado com quem você tá se deixando te influenciar. Cara, eu acho que eu falei pra caramba hoje. Esse assunto é maravilhoso. Talvez eu faça outro episódio sobre ele. De novo, na dúvida, não faça. Conversa bastante, entende de onde tá vindo essa sua motivação, esse seu desejo. Toma cuidado pra não estar sendo influenciado por pessoas que você talvez nem admire tanto assim. Cara, a tatuagem é muito maneira, mas ela dá muito trabalho. É realmente um estilo de vida e você tem que se ligar nele. Eu acho que é isso, eu vou finalizar por aqui esse episódio. Queria agradecer vocês por terem ouvido e a gente se fala na próxima. Um beijão.